Eu sou a Rayane Matiasi, sou diretora de comunicação, trabalho especificamente, na cultura, em mostras de cinemas, e estou aqui hoje no Curta Vídeo para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, passando pela construção, estratégias, planejamentos e fortalecimento do cinema nacional, o que a gente tem construído dentro da comunicação nesses espaços. Sou capixaba, nasci aqui no Espírito Santo, meus pais são daqui também. Cresci na comunidade da Grande Goiabeiras, perto ali da Universidade Federal do Espírito Santo, que anos mais tarde é o lugar onde é a minha casa, onde eu faço a graduação e conheço o jornalismo, trabalho com jornalismo. E no processo todo de identificação com a área de comunicação, com várias linguagens da fotografia, do audiovisual, foi que eu comecei a trabalhar com mostras de cinema, fazendo a comunicação de mostras de cinema. Por acreditar que o audiovisual ele pode potencializar vozes, narrativas, fortalecer realmente narrativas de partilhas do sensível, onde muitas das vezes a gente não tem outros espaços. Hoje na comunicação, a gente está na nossa mão celular, a gente tem todas as plataformas aí para a gente consumir conteúdo. E como a gente vai pensar dentro da comunicação que esses conteúdos cheguem para as pessoas? Porque dificilmente as pessoas vão só ao cinema assistir filmes, Então, como que a gente vai fazer isso para estar ampliando, para que as pessoas realmente consumam cultura nacional, cultura brasileira de fato? Então, hoje eu tenho trabalhado nos projetos, nas mostras de cinema, justamente para facilitar. Então, criando desde pílulas no Instagram, desde ao fomento às pessoas a irem até os nossos sites, para acessarem os nossos conteúdos, para que elas possam realmente conhecer. Então, a gente fala de uma temática transversal. Se a gente quer divulgar um filme, por exemplo, LGBTQI, a gente cria um conteúdo que seja realmente referente àquele filme, para que as pessoas possam estar acessando ele, para que as pessoas possam estar encontrando eles, procurando nas plataformas. E nos laboratórios audiovisuais, a gente fomenta que as participantes elas possam estar escrevendo seus roteiros, vivendo a experiência de um set de filmagem, para que, de fato, consiga plantar ali uma semente de criação, realmente de início, um start inicial. Então, durante todo esse processo que envolve a comunicação, ela está em cada espaço de construção. Ela está ali numa aprovação desde de uma chamada, uma aprovação de um slogan, uma aprovação de um conteúdo que vai sair. A gente se envolve em todas as partes dentro dos projetos, dentro das mostras de cinema, para que realmente os formatos para atrair o público, eles sejam realmente formatados de uma forma que alcance, tendo várias linguagens envolvidas. Muito importante pensar nesse processo de criação sobre esse ecossistema cultural que a gente tem, Seja diversidade racial, sexual, de gênero, é importante a gente pensar com quem que a gente está se comunicando e estudar, conhecer, se aprofundar, porque a gente precisa realmente que alcance isso de uma forma... São projetos muito sensíveis, Então a gente precisa que essa narrativa, ela crie, de fato, a narrativa dentro da comunicação, dentro do cinema, ela crie realmente uma identificação com quem está recebendo esse conteúdo. Então, todo esse ecossistema, a gente precisa realmente ter uma sensibilidade, ter um cuidado, ter um respeito, ter um estudo, para que a gente possa realmente alcançar as pessoas nas suas particularidades, de fato. Agora, no segundo semestre, a gente realizou pelo terceiro ano consecutivo o Cine Marias, Mostra Nacional de Cinema Feminino do Espírito Santo. A gente teve 402 filmes inscritos nessa edição, superando as do ano anterior. São filmes de todo o território nacional, então abrangendo todas as regiões do nosso país. A gente tem uma curadoria onde seleciona desses 402, 12 filmes, é mais que um vestibular de medicina, são muitas produções e a gente fica muito feliz porque são produções muito recentes. E a gente seleciona 12 filmes
E aí são duas mostras competitivas, uma capixaba e uma nacional. Claro que a gente está no Espírito Santo, então a gente tem uma mostra especificamente capixaba. E foi a primeira vez nesse ano também que, com grande felicidade, a gente conseguiu fazer uma premiação, né, em dinheiro. Não era muita coisa, mas assim, foi um primeiro caminho, foi um primeiro passo que foi dado. A gente quer um público diverso, de fato, mas o que a gente quer ver nas telas, o que a gente quer ver, são essas produções de identidades femininas e pessoas não binárias, de fato. O Cinema Guias, ele de fato, ele é as nossas atividades. Os laboratórios, eles são a partir de 18 anos, então a gente realmente tem essas identidades femininas que a gente, né, que participa dos laboratórios, elas são maiores de idade, né, que tem uma vontade, uma primeira vontade de experimentar, fazer cinema ou fazer criação de roteiro, enfim, tentar trabalhar algumas linguagens aí do audiovisual. E na mostra também a gente tem uns debates que são debates onde a gente traz tanto os direitos humanos quanto a diversidade racial, a diversidade sexual. A gente traz isso tudo para dentro dos debates. Então, são debates abertos ao público, todos gratuitos, né? Então, a gente tem acessibilidade nesses espaços também. A gente traz pessoas para conseguirem debater o que é temática da edição. Este ano a gente trabalhou, por exemplo, a Poéticas do Fim do Mundo, Fabular Novos Futuros. Então, isso seria assim, a gente nesse meio desse mundo caótico, fake news, entretenimento, como que está esse esvaziamento do debate humano? A gente vai falar da justiça climática, a justiça climática trazendo aí a nossa homenageada, Xixai Suruí, primeira homenageada mais jovem, né, e foi a primeira mulher indígena a discursar na COP26, para denunciar o que estava acontecendo na Amazônia. Então, a gente traz um painel com ela para falar dessa justiça climática, falar de racismo ambiental, falar de todas essas temáticas que são as poéticas do fim do mundo. Qual é esse novo fabular de futuro que a gente está querendo, né, que a gente está pensando em criar. Então, a Mostra Cinema Guias, ela tem o objetivo mesmo, né, de estar sempre trabalhando com identidades femininas e direitos humanos e se consolidando a partir, né, com os anos, principalmente nessas frentes, para a gente possa debater isso nos espaços. A gente já teve, por exemplo, mostras itinerantes dentro de escolas. Então, no ano passado, a gente levou para 4 municípios do Espírito Santo mostras itinerantes. Então, a gente ia para dentro das escolas, levava umas curtas e fazia também um debate com uma profissional, né, para estar falando sobre o que essa escola precisa, o que esses alunos, né, gostariam de ter representado na tela e com o que eles absorvem daquele conteúdo. Então, a gente teve uma experiência muito positiva nessa mostra itinerante, dentro de escolas públicas, da região aqui do interior do Espírito Santo, e é um projeto também que a gente quer, essa itinerância de fato, levar para outros espaços, né, e não deixar só aqui na capital, sendo que aqui, claro, é o nosso espaço realmente, assim, onde a gente quer continuar crescendo, continuar, de fato, crescendo o projeto. Durante 2 anos também estive numa mostra itinerante. Essa mostra itinerante, ela rodou 5 estados brasileiros, né, atingindo 13 cidades. Então, cada mês a gente estava aí numa cidade levando uma oficina de bordados, né, e também uma mostra. Então, eram 2 linguagens de artes diferentes, mas onde as mulheres poderiam, né, contar as suas histórias através do bordado, mas também através do cinema elas conheciam outras histórias, outras narrativas. E nesse processo tinha um momento de o cinema chegando, né, na praça da cidade. Então, geralmente era na praça, então trazia a família, né, essas mulheres elas passavam por um processo do bordado, mas também traziam a família para o cinema. Então, foi uma experiência muito positiva, assim, de conseguir, de fato, chegar nesses locais. Às vezes interior de Minas, já fomos para o Rio Grande do Sul, enfim, com realidades totalmente distintas, e então o projeto ele conseguia alcançar diferentes pessoas em locais muito distintos. E além de ter essa mostra também, nesse momento a gente também teve a oportunidade de dirigir uma websérie, né? Onde a gente contava, em cada cidade,
uma ou duas mulheres, né, eram convidadas para estar contando um pouco, né, da sua história, e aí elas se viam naquele espaço também enquanto entrevistada, enquanto, né, fonte ali, elas se sentiam realmente muito prestigiadas, e também que era essa ideia também de dar, né, de dar a voz, então era voltado especificamente para mulheres. Então, oportunizando desde a geração de renda, né, um novo ofício com o bordado, até também elas conhecendo uma nova linguagem, né, do cinema, que muitas às vezes não tinham essa oportunidade de ir ao cinema, às vezes lugares um pouco mais remotos. E, enfim, e chegando para fazer a diferença de fato, para transformar. Então, essa ideia do cinema conseguir estar nesses espaços é realmente de também criar vínculos, fortalecer os olhares, né, trazer outras perspectivas. Então, tinham filmes muito especiais assim que eram né, exibidos nesses momentos para toda a família, de fato, e foi realmente uma experiência muito enriquecedora, ela é grandiosa, assim. E também uma outra produção, Bravas, que eu tenho um carinho muito grande por essa websérie, onde a gente buscou fazer a memória social, né, do audiovisual capixaba, onde a gente coletou depoimentos de pessoas que são pioneiras, de pessoas que são importantes, né? Então a gente tem desde de identidades femininas que estão nas instituições, né? Onde a gente, por exemplo, a professora Gabriela Alves, né, que é uma referência hoje no Espírito Santo, né, de tantas graduações que esteve ali. A gente tem a Suelen Vasconcelos, né, no Vasco Coutinho, formando uma geração incrível aí de pessoas que estão na rádio, TV. Temos também a Fabíola Mosini, que também está no Cine por Elas, no Cine Clube. Então, trazendo todas essas identidades femininas, a Joane Vaillant, que também foi premiada no Cine Marias esse ano, né, seu filme, mas também é uma jovem cineasta que tem muito a mostrar, que tem muito material aí nas telas. Então, a gente tem todas essas mulheres, né, falando um pouco sobre essas mulheres pioneiras. E uma das perguntas, né, que a gente fazia em Bravas era se essas mulheres se sentiam lideranças nos espaços delas. E a gente vê a dificuldade, muitas vezes, de mulheres se sentirem lideranças, de fato. Né? Que esse é sempre um lugar onde homens facilmente assumem suas posições. Então, essa é uma provocação que a gente traz dentro de Bravas, porque a gente tem muitas lideranças femininas no Espírito Santo e elas estão tanto nas comunidades, né, nas redes, na arte, e a história delas precisam ser contadas. Enfim, e aí a gente traz essa websérie como esse importante marco, assim, né? Ela foi lançada no ano de 2023, no Cine Marias, mas a gente traz ela como um marco, de fato, para, olha, a gente precisa contar também essas histórias. Então, esse foi um primeiro passo, assim, a gente quer rodar mais episódios. A gente foi para o interior do estado também, onde a gente fez uma especial, que foi a Griots Capixabas, onde a gente entrevista a Marcela, a primeira cacica, né, mulher, a gente entrevista mulheres indígenas, quilombolas, enfim, a gente traz, elas vão falar sobre a liderança delas nesses espaços, mas também o enfrentamento à violência contra as mulheres nesses espaços, porque a gente fala muito disso no Cine Marias aqui na capital, mas como é que é também em outros espaços, como que isso reverbera. Então elas trazem essas vozes, né? São vozes ativas, são vozes importantes e o projeto é só um meio, né? A websérie é só um meio, de fato, de contar essas histórias, dar uma visibilidade, buscar dar uma visibilidade, né? Porque o trabalho são elas que fazem. Eu lembro daquela câmera ali que era da minha tia. Eu lembro dela fotografando todas as festas assim com aquela câmera, que é uma
Prip 35. E eu achava o máximo a minha tia ter uma câmera, mas era essa câmera da família toda, de todos os primos. E você comprava o filme, aí você tirava foto no aniversário, no Natal e nas férias. E rezava para dar tudo certo. Eu me identifico como uma mulher preta, lésbica e tô me entendendo também, de certa forma, como não binária, ainda bem no entendimento disso, assim, né? Olha, eu acho que eu me lembro de quando eu me reconheci, assim, com uma identidade feminina, no lugar oposto, assim, de como eu não era parecida como as outras meninas eram, assim. Então, assim, minhas primas adoravam brincar de boneca, eu achava a boneca super chato. Eu queria brincar com os meus primos de carrinho, porque o carrinho virava um robô e virava um carrinho de novo, e a boneca ela ficava ali parada. Meu nome é Joane Vailan, sou produtora audiovisual, escritora. Me identifico como mulher, sou uma mulher cis. Me identifico como uma pessoa negra, né? Também tem a denominação parda, né? Negra de pele clara, que eu acho que eu também fico mais confortável de falar desse lugar, até por uma passabilidade, né? Que a gente tem, acaba tendo. Acredito que quando eu me percebi mulher, eu acho que foi na infância. A minha rua era uma rua cheia de crianças que brincavam muito e eu sempre fui, assim, ficava lá na rua, não sabia jogar nada, era horrível correndo, fazendo qualquer coisa, mas eu adorava ficar lá na rua. E eu tava andando de patins com blusão e de calcinha sem short. Eu tinha tipo 5 anos e todos os meninos estavam de cueca na rua, sem camisa e de cueca. E aí uma pessoa que morava na rua falou que eu tinha que ir pra casa botar uma roupa, porque eu era mulher e eu não podia ficar ali. Ela usou ainda a palavra mulher. Aí eu fiquei percebendo, assim. Bom, meu nome é Fabiola, eu sou uma mulher branca, cis, hétero. Acho que a primeira vez que eu percebi que eu era uma mulher foi aos 7 anos de idade, exatamente pela presença de um irmão mais velho, né? As diferenças do que eu tinha e do que meu irmão tinha, né? Na época tinha Atari, eu sou um pouquinho velha, mas eu não podia jogar Atari, tinha que jogar jogo da memória. O Atari era coisa de menino. Aí eu descobri que eu era diferente, né? Eu me sentia diferente, não me sentia confortável naqueles padrões. Então, nesse lugar, na cidade do interior, né, todo mundo é muito padrão, né? Todo mundo se veste igual, vai para a mesma festinha, com o mesmo tipo de roupinha, o mesmo tipo de cabelinho. E eu tinha, assim, não me sentia confortável, não me sentia bem. A partir do momento que eu fui entendendo isso, tanto a minha sexualidade também, eu fui ficando um pouco mais livre, assim, para me vestir, para me expressar como eu gostaria. Eu começo assim minha vida no audiovisual, vem do interesse muito genuíno pelas imagens, por fotografia, bem criança já. E eu nasci em Colatina, no interior do estado, um lugar que a gente não tinha muito lazer, assim, né? Só um lugar muito quente. E a gente aproveitava muitos fins de semana vendo filmes, né? Naquelas antigas locadoras, videolocadoras. Minha história com audiovisual é assim. Fabiola, adolescente, 15 anos, tinha um grupo de teatro. No grupo de teatro tinha uma produtora de audiovisual. Ela falou, Fabiola, precisando de uma pessoa para me ajudar na produção de um audiovisual, de um comercial para TV. Daqui a pouco, quando eu fui ver, eu já estava ali produzindo videoclipe, já estava produzindo cinema, já estava nas mostras de cinema. Eu falava que eu queria trabalhar com cinema. Criança, eu falava que eu ia para Hollywood. Falava assim, gente, quando eu crescer eu vou trabalhar em Hollywood. Até então eu nem entendi o que era Hollywood, eu achava que era um local, eu achava que era um estúdio, assim, que você entrava lá e aí você ia fazer os filmes.
E eu tava assim, será que eu fico na frente das câmeras? Será que eu vou pra ser atriz? Ou será que eu vou por trás das câmeras? Paralela a isso, eu sempre fui a pessoa que gostou de narrativa. Sempre era quem escrevia os teatrinhos da escola, até na família. A ideia do Remonta começou no início de 2019. Eu tinha muitas amigas e colegas assim que estavam no mercado audiovisual, mas a gente ainda percebia que dentro dos sets de gravação, na maioria dos sets a gente era minoria. E que principalmente nas áreas técnicas, né, que são consideradas mais técnicas, a fotografia, o som, a própria direção. Coincidentemente ou não, essas áreas eram as que mais recebiam. E aí eu tava com uma inquietação que muitas vezes os caras, para não contratar mulheres, eles jogavam assim: ah, mas fulano de tal tem mais experiência, fulano de tal tem mais formação. E acontece que a gente percebia que existia uma grande rede de homens ajudando homens. Homens treinando homens, empregando homens, contratando homens. E aí eu fui comentar isso com uma amiga minha, Carol Covre, e ela falou assim: ah, Joane, eu acho que a Maria Grijó tá com uma ideia parecida com essa, de projeto. E aí, quando eu fui falar com ela, ela falou assim: olha, a Luana Cabral, eu acho que ela também tava pensando, assim. O que a gente percebeu que era uma inquietação geral de nós mulheres que trabalhavam no audiovisual. E o que a gente tinha em comum, nós três que tivemos essa ideia? Muitas vezes a gente trabalhou como produção. Que produção muitas vezes é a famosa babá do set, né? É o trabalho invisível, igual o trabalho da mulher é invisível na casa, quem arruma a casa, quem faz a comida, quem organiza ali, o trabalho da produção fica invisível. O Cine por Elas, ele começou na pandemia, a gente começou fazendo sessões no formato live, aí a gente tinha conversas, a gente indicava filmes para ver. Quando a pandemia acabou, a gente começou a fazer as sessões presenciais. Uma vez por mês, a gente exibe filmes com temáticas. Então, a gente tem temáticas sobre maternidade, tem a temática sobre dignidade menstrual, tem temática sobre maternidade na adolescência, os tipos de violência contra a mulher, sobre a Lei Maria da Penha. Mas, principalmente, a gente quer dar visibilidade para algumas temáticas que são escondidas. O Cineclube, ele é uma desculpa, né? Aquela grande desculpa para a gente se reunir, para a gente se fortalecer, para a gente fortalecer os nossos laços, para a gente saber quem a gente tem a procurar. Quando a gente tem uma dúvida, quando a gente tem uma questão, quando a gente tem uma outra amiga que também está passando por uma dificuldade. É um acolhimento, é um lugar seguro. Eu acho que isso é genial. Eu acho que a fantasia, ela é incrível, ela é realmente fantástica, assim, porque ela abre um leque de reflexão muito grande. Quando a gente vê outras formas de vida, outros corpos, outros protagonismos diante da tela sendo representados, também assumindo esse lugar de realizar também do próprio aparato cinematográfico, isso é muito potente, porque a gente já tem séculos das mesmas histórias, das mesmas vilões, as mesmas mocinhas, as mesmas pessoas. E aí eu acho que quando a gente traz outras possibilidades de contar, de mostrar essas pessoas em outros lugares, que não sejam, às vezes, de opressão ou de dor, de sofrimento, produzindo outras narrativas de si mesmos, eu acho que isso é muito transformador. E a partir do momento que você consegue pensar na alegria, na dor, nos desafios daquela pessoa, isso exercita a sua empatia, exercita sua forma de ver o mundo, exercita uma reflexão. E eu acho que o cinema pode ajudar muitas pessoas a estarem mais atentas, assim. A palavra é olhos atentos. O Espírito Santo era um estado que tinha um grande nível de pobreza menstrual, de vulnerabilidade social, e que a gente, além de trazer informação, a gente precisava agir. E agora a gente tem o projeto Segue o Fluxo e o Segue o Fluxo Ciclos, né, que são projetos que a gente fala sobre dignidade menstrual. A gente oferece um curso sobre educação menstrual e ensina as meninas a costurarem o seu próprio absorvente reutilizado.
poucas mulheres pretas acessam esse lugar. Eu acho que isso pode dizer, de alguma forma, sinalizar que outras podem, né? Que nós somos poucas, mas nós podemos acessar isso e vamos acessar isso e estamos acessando isso. Hoje, as histórias que me atraem é que fogem desse lugar de mostrar sempre essas minorias oprimidas, em sofrimento, de que a gente possa criar possibilidade nas telas onde essas pessoas são felizes, elas são ricas, elas são bem resolvidas, elas são amadas. Acho que a gente precisa superar isso, criar, né? Quando a gente imagina nos filmes, isso já é real em algum lugar, né? Já é um desenho para o futuro isso. O primeiro sonho é porque a gente fala assim, o audiovisual, ele é um sonho coletivo, né? Começa com uma ideia na cabeça de alguém, muitas vezes roteirista, mas nem sempre, e essa ideia vai se transformando num sonho coletivo, que todo mundo está sonhando junto para sair no final um filme. Então, para mim, o principal sonho é que o sonho dessas identidades femininas, e principalmente também identidades femininas periféricas, seja ouvido, que outras pessoas possam ter acesso, ter contato com os sonhos delas e se inspirar. E é isso, eu acho que esse trabalho a comunicação, o cinema, eles são dinâmicos. Eles precisam, né, estar sempre... A gente conta muito a história atual, o que outras plataformas às vezes não contam. Então, e contam de uma forma onde a gente mergulha naquilo, né, onde há um mergulho muito intenso. Então, a gente espera que continuar construindo, né, essas narrativas, fortalecendo, criando redes colaborativas, atuando na base mesmo, para que a gente possa realmente construir um novo debate humano mesmo, assim, né, um debate humano que seja mais inclusivo, mais participativo e mais representativo. Se quiserem conhecer melhor o meu trabalho, o meu @ é Raiane Matiasi, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, nas redes, né, que a gente está realmente construindo aí. E também nos projetos que eu participo, quiser seguir, conhecer melhor, querer participar. E a gente está aberto para conversar mesmo, para ter esse diálogo. Então, fico muito feliz, né, de ter sido convidada pelo Curta Vídeo, para estar falando aqui nessa temporada. Esse é um importante espaço onde está dialogando com o novo, com o que vem por aí, né? Com o antigo também, quem está na base, quem já construiu, quem está construindo. Então, de trazer novos talentos, profissionais que estão nesses espaços do audiovisual, da cultura, e fortalecendo realmente essa rede capixaba, né, que a gente que é muito necessária, que as pessoas possam conhecer, que as pessoas possam de fato valorizar o que a gente tem aqui.